Avelino, fala um pouco da história aí do teu carro, como é que foi o processo de compra, como é que foi para te encontrar o carro, como é que foi isso aí? Bom, sou proprietário desse Ford Maverick 77. Esse carro entrou assim na minha vida de uma forma até que meio por acaso, né, digamos assim. Na época que eu queria comprar esse carro, não esse carro, mas comprar outro carro antigo, eu estava pensando em comprar então um Fusca ou um Opala. E numa conversa de amigos apareceu um colega nosso de longa data, o Loureiro, que tinha esse carro, digamos, um Project Car, né, para começar a fazer, só que o carro estava parado em fase de, não digo nem de lanternagem, em fase de abandono mesmo, o carro estava parado na oficina, sem nada para começar ainda, nada definido. E ele ia embora do país e aí a gente negociou e tal, foi, digamos, quase 2, 3 semanas negociando o carro. Ele queria um valor muito alto porque o carro apresentava, né? E aí a gente negociou. Na época eu lembro até que eu paguei uma faixa de 1.000 euros no carro. Eu paguei em euro porque como ele estava indo embora do país, ele estava doido atrás de dinheiro e não conseguia destrocar nas casas de câmbio aqui em Manaus. E aí foi mais ou menos R$2.200 que o carro saiu. O carro não, a carcaça, né? Que era só a carroceria do Maverick, né? E aí eu levei o carro para minha casa. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi tentar funcionar o motor. Ele me veio com um motor 6 cilindros, um motor que era usado no Maverick, né? Era um 3.100, se eu não me engano, um Ford, BF-161, o número do motor. E aí, primeiro dia eu comprei uns 5 litros de gasolina, botei bateria e o motor funcionou. Tipo de motor antigo, né? Só é botar gasolina e vai funcionar. Só que aí, quando eu comecei a parte de funilaria do carro, eu achei a plaqueta de identificação dele e eu descobri 2 coisas que, assim, até, digamos, me motivaram mais ainda a fazer o carro. A primeira cor, esse carro, quando eu peguei, ele estava com vermelho, só que não era o vermelho dele, era o vermelho de Zarcão mesmo, aquele que o cara protegia a lata, né? E aí, quando a gente mexeu no motor, abriu, tirou o motor, essas coisas, eu vi que ele era branco, porque na parede de corta-fogo por trás tinha tudo de um carro branco. Eu falei, opa, eu vou fazer o carro branco. Já tinha visto fotos dos outros Maverick branco e eu gostei. E o outro lance foi na plaqueta que eu vi, eu levei pra minha casa, limpei, que o carro tinha tanta tinta assim pegada que até a plaqueta tava pintada, né? E aí eu botei ela num thinner, comecei a limpar e tal, comprei um livro do Maverick para eu entender um pouco do carro, entender o que eram os códigos de plaqueta, essas coisas. E eu descobri que esse carro originalmente era um Ford Maverick 77, o início da fase 2, que a gente chama, né? Com um motor original 8 cilindros, o 302, e câmbio no assoalho e a cor branca, né, que eu tinha mencionado. E aí eu dei início digamos assim, a primeira parte do carro. Bom, vamos fazer o carro branco. E aí eu coloquei o carro para fazer a parte de funilaria. Só que ficou aquele negócio na minha cabeça, pô, mas o carro é 8 cilindros, o carro é 8 cilindros. E aí a gente sabe que sempre fica aquele negócio na tua cabeça, viu? Maverick tem que ser 8 cilindros, Maverick tem que ser 8 cilindros. Aí eu comecei a caça de ir atrás de um 8 cilindros. Enquanto a partir do carro foi para lanternar. A primeira lanternagem, digamos assim, a primeira fase de lanternagem. Porque depois dessa teve mais umas outras, devido aos problemas que eu tive com o carro, com o lanterneiro, com o pintor, essas coisas. E aí eu fui correndo atrás, aí pronto, o carro ficou pintado, pronto, eu dei uma volta com ele 6 cilindros, o motor era bacana, funcionava direitinho, mas não era um Maverick V8. Todo mundo parava na rua e perguntava, é V8? Não, é 6. Aí o nego ficava, pô, mas Maverick tem que ser V8, sei o que e tal, e o carro também ele era todo branco, faltava alguma coisa e tal, e eu ficava naquela estética, pô, Maverick V8 tinha que ser com faixa, tem que ser o GT, e os amigos também ficavam influenciando, bota as faixas. Eu falei, não, só vou botar a faixa quando eu colocar o motor de cilindro. E aí eu entrei na parte do motor. Esse motor que está hoje nesse carro, ele não é um motor Ford original, ele é um motor AMC, é um motor que a Ford fazia, digamos assim, a AMC era uma subsidiária da Ford para lanchas, então esse motor é marítimo. Ele tem alívio e na manivela, né? Ele tem um pouco mais de curso das bielas também, até porque na água o motor faz muito mais força.
E aí eu comprei esse motor de um amigo nosso que tinha uma lancha e ele tirou o motor porque, não sei, alguém esqueceu a vela, sem uma vela entrou água e o motor não prestou mais. E aí eu comprei esse motor. Comprei assim, tipo, a preço de banana, vamos supor. Só que eu tinha que retificar, refazer o motor todo. Aí, num dia eu comprei o motor, num sábado isso foi, no mesmo dia eu já abri o motor todo e vi o que eu tinha que fazer. Comecei a fazer o motor. Quando eu abri o motor, eu descobri que ele tinha dois cabeçotes do 351, não eram os originais do 352, isso era até um bônus para mim na época, porque o motor do Maverick ele tem a fama de ser um motor que trabalha sempre quente, ele trabalha com alta temperatura, então a gente até, os dojeiros e o opaleiro até brinca que não é Maverick, é Ferverick, ele tem muita temperatura, já é um motor que trabalha, digamos, no seu limite, e como eu também queria aumentar a cilindrada dele, foi um negócio que me preocupou, porque não adiantava eu botar pistões maiores com o cabeçote, digamos, original, né? E aí eu comecei a procurar peça e hoje eu tô com esse motor, eu refiz, ele é um motor com pistão 4.40, dá mais ou menos 111 milímetros, tá com balancinho roletado, um comando da Compkins de 292 por 302 de exaustão, o carburador é um Edelbrock 750 CFM, a distribuição é uma Rey, que a gente chama de alta voltagem, né? E as bombas de água e de óleo são de alto volume, né? Que é justamente para suprir essa parte do aquecimento e de lubrificação também do motor, que a gente sabe que o motor originalmente já sofria. Aí essa parte, a parte de câmbio, como é que é o câmbio dele? Então, quando eu montei o motor no carro, eu não tinha o câmbio. Esse era o grande problema, porque o câmbio do 6 cilindros, ele é diferente, ele é mais curto, ele não aguenta o torque também do motor V8. E aí foi um outro problema que eu tive também, e agora, e o câmbio? Só que aí eu tenho, como todo louco por carro antigo, a gente tem aquele quartinho de peça, né? E aí eu mexendo nas minhas peças, que é um quartinho até que, digamos, tem muita peça lá, eu tinha um câmbio lá, um câmbio Power Glide, de 2 marchas, aquele câmbio que o pessoal usa em competição, né, de arrancada. Até antigamente no regulamento, eu não sei se ainda prevalece, ele não era usado em 201 metros. E aí eu falei, pô, eu não tenho dinheiro para comprar câmbio, eu vou botar esse câmbio. E aí a gente fez uma flange para adaptar o câmbio e eu usei esse câmbio, digamos assim, por muito tempo. Muito tempo que eu falo é porque esse carro já tem bastante tempo que eu estou tentando terminar ele. E aí a gente comecei a andar no carro, participava de eventos e tal. E aí o câmbio, só que tinha sempre um buraco. Quando acelerava o carro, quando tinha que acelerar, o câmbio não respondia, digamos, a velocidade que o motor estava girando. E a gente achava que era o câmbio. Não tem que trocar o câmbio, tem que trocar o câmbio. E atualmente eu estou com um câmbio de 4 marchas, que é usado nos Dodge, C10, F100, aquele 260F. É um câmbio de serviço, mas é um câmbio de alta durabilidade, que foi a intenção do carro. Fazer um carro confiável e resistente hoje. E aí essa é a parte de câmbio, né? Ele está com esse câmbio original de 4 marchas. Na parte de escapamento, ele está com os coletores ainda originais, eu tenho os coletores dimensionados. Embora seja um 8 cilindros, né? Já é teoricamente dimensionado, né? Mas é um coletor de ferro, não é de alumínio. Mas em parte de escapamento, eu tô com... Ele é uma tubulação toda de 2,5 polegadas e entra 2 Flowmaster Super 50, que é um ronco mais grosso e tal, assim, que nos Estados Unidos eles usam mais em picape do que em carro mesmo, né? Normalmente eles usam 40 a 44. Aí eu optei por usar uma Super 50 para, digamos, sair do convencional. Na parte de suspensão, ele está ainda com a suspensão traseira original, que são feixes de mola, né? Daria para colocar uma Forlink nele também, é um projeto futuro. Na dianteira, o sistema dianteiro dele foi todo refeito, tudo comprado pela MOG, a MOG que faz algumas peças até da NASCAR. Eu comprei tudo novo porque foi um dos problemas que eu tive nesse carro, que mais pra frente eu vou entrar em detalhes. Então, depois que eu tive esse problema, eu resolvi investir, digamos assim, pesado em parte de suspensão e freio. O diferencial dele é um Dana 44, que eu estou usando, a relação original dos 8 cilindros, não mexi em nada dessa parte. Até me assustei na época que eu resolvi mexer, né? Falei, vou blocar, não sei o que, não vai andar na rua, vai ficar ruim, vai ficar quicando, a nossa rua aqui tem um monte de buraco, não sei o quê. E aí quando a gente abriu o diferencial para fazer a revisão,
Tava todo novinho, todo as planetárias, parte de coroa e pinhão, não tinha nenhum dente quebrado, nenhum dente desgastado. E aí eu resolvi nem, digamos, mexer nessa parte. Bom, vamos curtir o carro do jeito que tá. Se tiver necessidade, a gente muda isso daí. Roda são as rodas originais dele mesmo, as de ferro, aro 14. Na traseira eu aumentei e mandei alargar. Ela tá com 9 polegadas na traseira, a dianteira permaneceu as 6 originais. Eu estou calçando hoje o carro com 4 Cooper Cobra 225/70/14. São pneus comuns também, Cooper Cobra mais para dar um estilo de muscle car no carro. O interno do carro, o que tem no interno No dele? interior desse carro eu não fiz muitas mudanças, até porque quando eu comprei esse carro ele não tinha muita coisa de interior. Então eu procurei, digamos, botar o mais próximo possível. Quando eu comprei ele só tinha os bancos traseiros, ele não tinha um banco dianteiro. E o console original do centro, né, que é uma peça super rara e cara desse carro. E hoje, como eu coloquei um câmbio de Dodge, e a furação do câmbio fica diferente no túnel do carro. Então, como eu nunca quis buscar um carro original, eu guardei o console e deixei uma alavanca de câmbio no estilo daquela de caminhão mesmo, de picape mesmo, para dar um estilo diferente no carro. Os bancos são os banco concha da San Marino. Eu mandei só fazer a forração, comprei depois até de um amigo nosso. E com cinto 4 pontas de competição. E aí eu mandei fazer só a parte de interior dos bancos dianteiros e do banco traseiro para ficar um conjunto mais harmônico, tudo preto assim, mesmo com a formação de porta. O volante é um volante all-rod que o pessoal usa no GT, que é como a essência dele eu queria botar com as faixas do GT, então eu procurei colocar o volante do GT também. E aí tem medidor de pressão da Halmeter, da Mr. Gadget também, conta-giro, da Autoshine, essas coisas assim, mas é parte de mimo mesmo que eu coloquei, mas nada voltando para a área original do carro. Agora eu queria agradecer algumas pessoas aí que sabem o quanto eu batalhei nesse carro durante uns 7 anos, alguns contratempos que eu tive de acidente com ele, essas coisas assim. Queria agradecer o André Doido, né, que foi a parte de mecânica. Eu tinha feito o motor, mas eu tive uns problemas no cabeçote, o cabeçote trincou. Ele foi um dos caras que comprou a briga comigo e colocou o carro para funcionar. Outra pessoa é o Paulo, da Perfect Auto, que foi um cara que hoje ele que toma conta dos carros que eu tenho. E ele que me incentivou a colocar esse carro para funcionar novamente, porque ele não aceitava esse carro estar parado, então ele junto com o André compraram a briga. O Paulo fez a parte de suspensão, parte do câmbio, ele também revisou, deu um acerto fino na carburação, embora hoje a gente ainda está vendo uma necessidade que o carro está precisando de um giglê melhor. O Gustavo, que fala que esse aqui é o meu girimum, que é todo a minha jaca, né, que cedeu o espaço do galpão dele lá para poder fazer a parte de mecânica do carro. E os outros amigos também do clube aí, que sabem o quanto eu me estressei com esse carro durante esse tempo, mas também eles também me incentivaram bastante, porque não aceitavam uma época que eu abandonei o carro, estava desgostoso do carro, e é isso, eu queria agradecer esse pessoal aí. Valeu, obrigado, e agora o Mavecão tá na rua aí, tocando o terror.